Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versos 5 e 8. A palavra do Senhor diz assim: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Verso 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Que a gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com a tua vida e com toda a tua casa. Estamos retornando para a realização de mais um programa, O que a Bíblia diz. Este é o programa de apologética da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Transmitimos a todos os nossos queridos telespectadores a saudação de nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, acompanhada de um abraço fraternal e do Salmo 133. Queridos, o nosso pastor tem feito tudo o que é possível para que a Rede Brasil de Comunicação possa ir mais longe e com mais qualidade, transmitindo Jesus, transmitindo a verdade. Neste início de programa, queremos convidar você a divulgar a nossa programação, como sempre fazemos. Você pode, neste momento, entrar em contato com alguém do seu círculo de amizade e fazer com que essa pessoa também possa acessar a Rede Brasil e assistir o programa O que a Bíblia diz. Você pode fazer isso através das redes sociais, você pode fazer isso ligando, não é, para uma pessoa amiga, uma pessoa conhecida, um parente, mesmo que ele esteja fora do Brasil. Você pode orientar essa pessoa a acessar a nossa página, né, o nosso site, e ali também acompanhar a programação da Rede Brasil de Comunicação. Nós temos informações de que pessoas em vários países acompanham diariamente a programação da Rede Brasil de Comunicação, e a essas pessoas nós queremos também transmitir o abraço do nosso pastor presidente e a saudação de paz, da paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, com a leitura do texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versos 5 e 8, que nós fizemos no início do programa, nós estamos abrindo mais uma temporada de respostas aos e-mails de nossos telespectadores. Então, a partir de agora, aos sábados, o programa O que a Bíblia diz estará respondendo aos e-mails dos nossos queridos telespectadores. E, aos domingos, continuaremos com a abordagem da temática em foco. Hoje, nós estaremos respondendo ao irmão Yuri Lima, que acompanha a nossa programação e nos enviou um e-mail contendo algumas perguntas. Fique ligado, porque ao final do programa nós vamos colocar aqui na tela, aí na sua tela, não é, o endereço de e-mail. Você também poderá escrever o seu e-mail, enviar, não é, a sua correspondência eletrônica, e nós vamos estar respondendo a você também. Muito bem, o irmão Yuri quer saber sobre... Na verdade, a pergunta do irmão Yuri é uma pergunta composta, não é? Na sua pergunta, ou seja, no seu e-mail, ele faz várias perguntas. Eu contei pelo menos 6 perguntas. A primeira delas é o que nós temos a dizer sobre o batismo com o Espírito Santo. Segunda, quais são as evidências bíblicas do falar em línguas estranhas? Terceiro, se o registro do auspicioso dia de Pentecostes, onde os crentes falavam em outras línguas, não seriam essas línguas expressões idiomáticas? É uma outra dúvida que o irmão Yuri tem. Uma outra pergunta dentro do corpo do e-mail do irmão Yuri é: por que muitos pentecostais põem suas experiências acima da Bíblia? Uma pergunta interessante e pertinente, e nós vamos estar, ao longo da nossa abordagem, ou seja, da nossa resposta, não é? Hoje,
Talvez não dê para responder tudo hoje, porque são 6 perguntas. A última delas é: se uma pessoa que não é batizada com o Espírito Santo é menos capaz do que outra que é batizada? Aliás, essa não é a última, essa é a penúltima. A última é: o que foi o movimento Holiness? Então, são perguntas, como já disse, pertinentes, não é? E nós vamos estar respondendo. Possivelmente, não vai dar para a gente responder tudo em um programa só. Eu digo tudo, o e-mail do irmão Yuri. Mas nós não vamos deixar nenhuma dessas questões sem respostas. Ok? Nós vamos estar respondendo o que for possível hoje e o que não der para responder hoje, nós vamos dar sequência no próximo programa de respostas. Você deve estar lembrado que nós falamos que aos sábados o programa será um programa de respostas, exatamente aos e-mails que todos os nossos queridos telespectadores que estão fazendo uso, não é, dessa ferramenta de comunicação, não é, e entrando em contato com a gente, enviando seu e-mail, nós vamos estar aqui respondendo. No programa do sábado. No programa do domingo, nós vamos voltar, vamos dar continuidade à temática que estivermos abordando, não é, na ocasião. Então você pode escrever para nós também. Muito bem. Como a gente pode constatar, não é? E nós já falamos isso aqui, o e-mail do nosso irmão Yuri é um e-mail composto, contém várias perguntas. Não é? E é óbvio que as 6 perguntas do irmão Yuri, elas giram em torno de um só tema, de um só assunto, de uma só temática, que é o batismo como Espírito Santo, não é? E seus desdobramentos. E, aliás, este tema tem sido recorrente. Vez por outra, nós recebemos e-mails que trazem dúvidas, não é, sobre o assunto. E se você nos acompanha o programa O que a Bíblia Diz, já de algum tempo, não é, você vai lembrar que nós já falamos sobre este assunto aqui em outras ocasiões. Todavia, nunca é demais falar sobre uma doutrina bíblica. E o batismo com o Espírito Santo é uma doutrina bíblica. Muito bem, nós gostaríamos de iniciar a resposta ao irmão Yuri lendo mais um texto sobre a temática, que se encontra lá no Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 24, verso 49, onde lemos: E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Palavra do nosso bem-amado Senhor Jesus Cristo. Bem, como o programa é O que a Bíblia Diz, nós apresentamos nesse texto que acabamos de ler a resposta bíblica à pergunta sobre o que temos a dizer sobre o batismo com o Espírito Santo. A pergunta do irmão Yuri. Ou seja, o texto responde de forma muito clara, não é, que batismo com o Espírito Santo trata-se de uma promessa de revestimento de poder. Essa promessa, mencionada nesse texto, não é, de Lucas, e aqui mencionada pelo Senhor Jesus, não é, encontra-se no livro do profeta Joel, profeta que viveu há alguns séculos antes de Cristo, não é? Não se sabe ao certo a data em que o profeta Joel exerceu o seu ministério, mas de forma específica, certamente alguns séculos antes de Cristo, não é? E esta promessa a que Jesus se refere aqui no Evangelho segundo escreveu São Lucas, a gente vai encontrar ela lá no capítulo 2, versos 28 e 29 do livro do profeta Oséias. Aliás, do livro do profeta Joel, onde lemos: E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu
espírito. Palavra do Senhor. Leamos ainda mais um texto, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versos 1 ao 4, e depois versos 37 ao 39. Vamos ler a Bíblia, não é? A palavra do Senhor diz assim, versos 1 a 4. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Eu queria abrir aqui um parênteses, só para refletir sobre uma coisa importante desse texto que acabamos de ler, não é? O texto não diz que veio um vento, como se é comum se ouvir falar, não é? É comum ouvir pregadores dizer, e o vento encheu toda a casa. Não, não foi o vento, foi o som como de um vento muito forte, um vento impetuoso. É assim que diz a palavra de Deus. Bom, mas na sequência do texto, a palavra de Deus diz, e foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Eu quero abrir mais um parênteses aqui para ressaltar uma coisa importante aqui. Eu já ouvi de alguns pregadores dizendo o seguinte, na hora que estão ministrando a palavra, dizendo, se você está aqui e ainda não é batizado com o Espírito Santo, e você deseja ser batizado com o Espírito Santo, então você vai fazer o seguinte, na hora da oração, quando você começar, quando vier umas línguas estranhas à sua cabeça, ou seja, quando você começar a pensar e vier essas línguas estranhas, então você vai começar a falar essas línguas estranhas. Não é assim que acontece. Veja que o texto aqui é muito claro, que diz que é o Espírito Santo quem concede aquela pessoa que é batizada falar em línguas estranhas. Não é uma língua pensada, imaginada, elaborada. Não é um idioma, não é um dialeto aqui da terra, nem um idioma aqui da terra. Se é que a gente pode dizer assim, é o idioma do céu. Então é o Espírito Santo quem concede à pessoa. Não é que a pessoa tem vontade de ser batizado com o Espírito Santo, e aí já ouviu pessoas falarem em línguas estranhas, pessoas batizadas com o Espírito Santo, e aí memoriza aquela língua, mentaliza aquilo ali e depois começa a falar exatamente sobre essa sugestão, né, vamos dizer assim, do pregador. Você que está aí com essa língua mentalizada, fale. Não é assim. Não funciona assim. O texto é muito claro quando diz, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Agora vamos aos versos 37 versos 37 e 39, ok? A palavra do Senhor diz assim, e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Aqui é uma referência ao batismo em águas. E recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Eu queria ressaltar mais uma coisa importante aqui no texto que lemos, é que quando esse texto se refere a dom do Espírito Santo, está se referindo exatamente ao batismo com o Espírito Santo. Não é? Então é importante a gente ler o texto, extraindo do texto aquilo que o texto quer dizer, não é? Aquilo que o texto está falando. Ler a Bíblia é importante, mas a gente deve ter cuidado para não ler a Bíblia sem entender a mensagem, porque aí não vai servir, não vai ter nenhum efeito prático na nossa vida. Somente quando a gente lê o texto bíblico e a gente entende o que o texto está dizendo, é que essa palavra
ela faz com que o milagre aconteça em nossa vida, o milagre que nós necessitamos, não é? Então é preciso ter atenção quando lemos a palavra de Deus para entender aquilo que a palavra de Deus nos diz. Bem, prezado irmão Yuri, o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade Divina, tem sido presença constante em toda a história da humanidade. É importante a gente colocar essas informações aqui para que a resposta ela esteja bem respaldada nas Escrituras, não é? Então, como já falamos, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade e ele é presença constante em toda a história da humanidade. Aliás, ele é mencionado antes mesmo da criação do homem. E ele é mencionado presente, como estando presente, não é? Na ação criadora divina, porque ele é Deus, portanto é eterno. Lá no livro dos Princípios, no livro de Gênesis, capítulo 1, versos 1 e 2, a palavra do Senhor diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então a gente vê aqui o Espírito Santo bem presente, não é? Mesmo antes da criação, como a conhecemos hoje, ele já estava lá presente. Nós vamos fazer uma pausa, como é comum, não é? No nosso programa, mas vamos voltar daqui a pouquinho, não saia daí, a não ser que seja uma saída bem rápida para você comer um pedaço de doce, tomar a sua água e retornar para o seu sofá para continuarmos da nossa reflexão. Graças a Deus, já estamos de volta. Programa O que a Bíblia Diz. E queremos mais uma vez transmitir a saudação e o abraço fraternal do nosso pastor presidente, a você que ligou o seu aparelho de televisão agora, ou mesmo você que acessou através da internet, não é? Deus abençoe a você pela sua audiência, receba o abraço fraternal do nosso pastor, acompanhado do Salmo 133. Nós estamos respondendo, pelo menos começando a responder, ao irmão Yuri, que enviou um e-mail para nós, fazendo algumas perguntas relacionadas com a doutrina do batismo com o Espírito Santo. E nós estamos, à luz das Escrituras Sagradas, respondendo ao irmão Yuri. Muito bem. Nós estamos falando da presença do Espírito Santo ao longo, não é, da história relatada na Bíblia Sagrada, não é? E podemos ver também a presença do Espírito Santo quando, por exemplo, ele decidiu exterminar a geração antediluviana, não é? Aquela geração perversa que desafiava a Deus, vivendo de forma dissoluta. Isso a gente vê lá em Gênesis capítulo 6, versículo 3, onde está dito: então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. O que a gente vê aqui? Bom, a gente pode ver aqui o Espírito Santo em ação, não é? Sendo o agente responsável por convencer o homem do seu mau caminho e, é claro, sendo por este, ou seja, pelo homem, resistido. Quando lemos Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 16, versos 7 e 8, nós encontramos ali o Senhor Jesus falando desse trabalho que o Espírito Santo realiza, tentando convencer o homem. Está escrito ali: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas, quando eu for, vo-lo enviarei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Então nós estamos vendo a ação do Espírito Santo na história do homem, na história da humanidade, no trato, não é, de Deus com o homem, com o objetivo de resgatá-lo, não é? Porque a Bíblia é a revelação progressiva do plano da redenção de Deus
para a humanidade? Quando o Senhor Deus quis que alguns homens executassem serviços específicos, o que ele fez? Ele dotou esses homens de habilidades especiais através do Espírito Santo. Vejamos, Êxodo capítulo 31, versos 1 ao 5. Ali nós lemos o seguinte: Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Eis que eu tenho chamado por nome a Bezaleel, o filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento e de ciência em todo o lavor, para elaborar projetos e trabalhar em ouro, em prata e em cobre, e em lapidar pedras para engastar, e em entalhes de madeira para trabalhar em todo o lavor. Queridos, mais uma vez, nós estamos vendo a ação do Espírito Santo através, não é, dos homens, o Espírito Santo agindo através dos homens. Podemos citar ainda textos como Juízes, capítulo 6, verso 34, onde encontramos, ou seja, onde lemos: Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e os abiesritas se ajuntaram após ele. Juízes, capítulo 14, verso 6. Então o Espírito do Senhor se apossou dele. Aqui é uma referência a Sansão. Tão poderosamente que despedaçou o leão, como quem despedaça um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém, nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. Vamos ler ainda o primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 10 e verso 6, onde está escrito: E o Espírito do Senhor se apoderará de ti. Aqui é uma referência a Saul. E profetizarás como eles, e tornar-te-ás um outro homem. Então, estamos vendo a ação do Espírito Santo na vida dos homens. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16 e verso 13. A palavra do Senhor diz assim: Então Samuel tomou o chifre de azeite e ungiu no meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Então, mais uma vez, estamos vendo a presença do Espírito Santo na vida dos servos de Deus, a quem Deus chamara para realizar determinadas tarefas. No segundo livro das Crônicas, no capítulo 20, verso 14, nós lemos o seguinte: Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: Dai ouvidos todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Jeosafá, assim o Senhor vos diz: Não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão. Era uma referência aos moabitas e aos amonitas, não é? Os amonitas. Pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Então, queridos, todos esses textos falam da ação direta do Espírito de Deus, habilitando homens para o cumprimento de tarefas e missões específicas, determinadas por Deus. Talvez o irmão Yuri e as pessoas que nos assistam perguntem: mas onde é que o pastor vai chegar com isso? Sobre o batismo com o Espírito Santo? É uma boa pergunta e nós vamos, daqui a pouquinho você vai entender por que nós estamos mostrando o Espírito Santo agindo desde antes da criação, quando ele estava presente como Deus, naquele momento em que Deus decidiu, em que o conselho divino decidiu criar. Depois de lermos todos esses textos, fica evidente que o objetivo do Senhor ter providenciado a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes foi para capacitar a sua igreja para a realização do trabalho da evangelização do mundo.
ele disse: recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. As passagens bíblicas que nós lemos servem para esclarecer as pessoas que ainda não compreendem sobre a ação do Espírito Santo na vida dos servos de Deus. Não é? O nosso objetivo é, inicialmente, fazer com que essas pessoas entendam o que vem a ser o batismo com o Espírito Santo. Não é? E por que razão ele é tanto real como necessário na vida da Igreja de Cristo. A Igreja, para a consecução da sua tarefa precípua, que é evangelizar o mundo, necessita de poder. E este poder foi disponibilizado, irmão Yuri e prezados telespectadores, com a presença do Espírito Santo. A palavra traduzida lá em Atos 1:8, recebereis poder, ou a virtude, em algumas traduções. Essa palavra, no grego, no original, é a palavra dunamis, que significa poder em ação. Dunamis de Deus, o poder de Deus em ação, para que a igreja estivesse devidamente habilitada e capacitada para realizar esta tarefa gloriosa, a tarefa da evangelização do mundo. Os discípulos, eles já eram discípulos de Cristo. Sim, sobretudo aquele grupo mais chegado que Jesus chamou após si, não é? Sem contar com os outros que, ao longo do ministério terreno de Cristo, de cerca de 3 anos e meio aproximadamente, também seguiam a Cristo, não é? Eles estavam já como discípulos, eles haviam entendido a mensagem de Cristo e eles haviam, é claro, recebido esta mensagem. Mas faltava-lhes uma experiência. É tanto que Jesus disse a eles que eles deveriam ficar em Jerusalém até que... Ora, eles passaram por um discipulado intensivo. A gente pode dizer que eles fizeram um curso de teologia intensivo, não é? De 3 anos e meio aproximadamente. E durante esse período, eles aprenderam tanto ouvindo Jesus, como aprenderam também estagiando. Em alguns momentos, Jesus os enviou para pregar, para anunciar o reino, para curar os enfermos. Não é? Nós vamos encontrar nos evangelhos Jesus fazendo assim, dando a eles a oportunidade de estagiar. Então, eles tiveram um treinamento intensivo, eles aprenderam muito com Jesus. Mas, antes de enviá-los, Jesus disse: eu estou indo para o Pai e vocês devem ficar em Jerusalém. Fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder de Deus. Então, observe a importância do batismo com o Espírito Santo. Nós vamos passar, naturalmente, mais de um programa falando sobre este assunto, respondendo este assunto ao irmão Yuri, para que fique realmente muito clara essa realidade bíblica, porque batismo com o Espírito Santo é uma doutrina bíblica. Então nós podemos, queridos, afirmar sem nenhuma sombra de dúvidas que o batismo com o Espírito Santo não é um produto humano. Não, não foi o homem que inventou. Não vem do homem. Não vem de nenhuma igreja especificamente, ou seja, de nenhum grupo denominacional específico. Não. Batismo com o Espírito Santo é uma dádiva divina a todos aqueles que creem, qualquer denominação, não é? E a gente tem aí a experiência, não é, histórica, não é? Há alguns anos, algumas denominações sequer podiam ouvir falar no batismo com o Espírito Santo, não é? Até criticavam. Hoje nós já temos dentro dessas denominações, ou de pessoas que saíram de dentro dessas denominações, grupos evangélicos, denominações que creem no batismo com o Espírito Santo e que vivenciam esta realidade bíblica. Muito bem, nós vamos fazer uma pausa, nós vamos terminando o programa por hoje, mas vamos continuar falando sobre a doutrina do batismo com o Espírito Santo e respondendo todas aquelas questões, as 6 questões que o irmão Yuri
nos envia no seu e-mail. E se você quiser também tirar uma dúvida, não é? Ou mesmo dar uma sugestão, você pode escrever para esse e-mail que está no rodapé aí do vídeo, aí na sua tela. Você escreve para nós uma sua dúvida e nós vamos estar, segundo a orientação e a graça de Deus, respondendo o seu e-mail. A nossa oração é que a graça de Deus continue derramada sobre a sua vida e sobre toda a sua família, hoje e sempre. Amém.